Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se mantém a restrição de acesso às imagens da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em julho do ano passado. Os ministros do STF vão decidir se mantém a liminar do ministro Dias Toffoli, que pôs à disposição a íntegra da gravação, mas negou a cópia das filmagens para a defesa dos empresários investigados pela suposta hostilidade a Moraes. O posicionamento da família Mantovani, Ralph Tortman, disse que se o Supremo mantiver o entendimento de Toffoli, pode-se criar um precedente perigoso que vai refletir no ordenamento jurídico penal. Segundo o advogado, o impedimento de acesso pleno às provas pelas partes do processo tornaria legal o cerceamento do direito de defesa. Constantino, essa novela não acaba mais, né? Essa novela não acaba e como causa espanto, né? O desejo dessa turma de manter tudo com pouca transparência. Eles têm tantas factoides. No caso, por exemplo, da fatídica reunião. Aí agora a tal dinâmica golpista dessa reunião também veio à tona aí. As pessoas olharam e não viram nada de golpe. O presidente falando em preocupação de não ter violência, em preocupação da eleição ser limpa, preocupações legítimas. Aí o Flávio Dino não quer mostrar todas as imagens do Ministério no fatídico ato golpista de 8 de janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes não deseja que o mundo veja, né, as imagens da agressão que ele sofreu. Porque no trechinho que nós tivemos acesso, parece que ele estava um tanto transtornado e xingando um cidadão brasileiro. Lembrando sempre, né, eu sei que isso é meio fora de moda no Brasil de hoje, as pessoas têm medo de falar, né, mas com as autoridades ou das autoridades, crítica vira ataque à instituição, mas essa gente trabalha para nós. O povo brasileiro é que paga as contas por meio de impostos para o salário, às vezes na babesco, com lagosta e tudo, carro blindado e muitas seguranças, desses funcionários públicos, desses servidores do Estado. Né? Então a coisa anda meio invertida, parece até uma ditadura. É em ditadura que o povo tem medo do chefe, né? Em democracia, as autoridades que andam fora da lei é que deveriam temer o povo. Então eu adoraria ver as imagens, se ele foi agredido, por que fica tanta desculpa esfarrapada para não mostrar logo? Havia denunciado em cortes internacionais antes, eu já fiz esse apelo e faço uma vez mais. Alexandre, você é relator, Vossa Excelência, mostre para a Globo, para o mundo, o que o senhor reuniu de material contra mim. Eu adoraria mostrar, eu não posso, corre em sigilo, mas eu adoraria transparência. Democracia combina com transparência. Essa turma que está aí não gosta de transparência. Adalberto Piotto. Eu vou só recuperar aqui, está inclusive no site da Revista Oeste, o trecho da Polícia Federal. Está entre aspas, tá? É do documento em tese perícia da Polícia Federal. É contra a qual a defesa, que tem todo o direito, quer acesso ao material na integralidade e poder levar consigo para uma perícia independente. Funcionário público e policiais federais têm fé pública, mas isso não quer dizer presunção de certeza absoluta. Até porque, veja o que a Polícia Federal escreve. Abre aspas. Após ter afrontado Barci Alexandre Barci, o filho do ministro Alexandre de Moraes, impulsionando seu corpo contra este, que estava de óculos, Roberto, o acusado, levantou a mão e, aparentemente, chegou a bater no rosto da vítima, que teve óculos deslocados ou caídos no rosto. Fecha aspas. Aparentemente não é prova. Me permitam aqui um depoimento bastante breve. Eu cobri muito julgamento na minha vida como repórter, aliás, foi um privilégio. Eu nunca vi aparentemente ser levado a sério por qualquer uma das partes. Nunca vi um juiz dizer que aparentemente é prova. Ou seja, se a própria Polícia Federal tem dificuldade em dizer textualmente houve uma agressão, estou pegando o trecho aqui, está entre aspas, tá? É o do relatório da Polícia Federal. Se a Polícia Federal não consegue fazer isso, qual é o problema de entregar a defesa, que, segundo a Constituição, só para relatar aqui de forma muito clara, a Constituição garante o seguinte: aos litigantes, está no artigo 5º, hein? O artigo que é cláusula pétrea. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa.
com os meios e recursos a ela inerentes. Não se pode negar que a defesa tenha o acesso ao vídeo e leve a uma perícia independente. Porque se a Polícia Federal, a versão da Polícia Federal tem que ser tratada como verdade absoluta e inquestionável, é uma ditadura, porque a Polícia Federal só fez uma acusação. Então você não precisa de defesa, você acabaria com todo o sistema de defesa do país. A polícia diz que é isso e pronto, acabou, você tem que levar isso a sério. Não, você pode levar a sério, óbvio, mas você tem o direito de apresentar uma outra versão feita por um perito, obviamente reconhecido, e que o juiz depois vai analisar o caso e verificar o qual deles faz mais sentido diante de todas as outras coisas expostas no processo. Mas, de novo, a Polícia Federal diz aparentemente teria sofrido agressão, ou então o filho do ministro. Aparentemente é difícil de ir adiante. É necessário que esse processo tenha o sigilo derrubado e que a defesa tenha o direito de exercer a ampla defesa constitucional que a ela é garantida. Senão, nós temos, de novo, julgamentos sem a transparência que a justiça obriga, ainda mais num caso como esse. Não é segredo de Estado, não vai afrontar a defesa do país, não vai trazer problemas às fronteiras, ter acesso e a divulgação de um vídeo em que o ministro faz uma alegação grave, e obviamente ninguém quer que se agridam ministros do Supremo, e ninguém mais, ainda mais um ministro, e tampouco que se puna alguém que não teve culpa num processo como esse. Simples assim. E aparentemente, falta de transparência vai fazer quase um ano aí, né, Silvio? Pois é, 14 de julho, né? Hoje é dia 15 de fevereiro, 7 meses se passaram. O que essas imagens guardam? O que essas fitas do aeroporto Leonardo da Vinci na Itália guardam que os brasileiros não podem assistir, não podem acompanhar, não podem tirar suas próprias conclusões? Esse é um dos episódios mais emblemáticos do ponto de vista de proteção a uma autoridade. No caso, até ao filho dessa autoridade, o filho do ministro Alexandre de Moraes, porque é absolutamente disso que se trata, e depois de abuso de poder, porque esses brasileiros, que, aliás, a Globo News acabou de informar que a Polícia Federal concluiu, aspas, que Roberto Mantovani cometeu crime de injúria contra o filho de Alexandre de Moraes. Portanto, artigo 140 do Código de Processo Penal. Já não estamos mais falando de agressão, que segundo a informação que acabou de surgir nas redes sociais da emissora. Voltando. Essa família, esses brasileiros, cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, chegaram no desembarque, tiveram de prestar depoimento sem a presença de advogado. Depois, na sua cidade, sofreram busca e apreensão, inclusive de aparelhos eletrônicos. Por quê? A mando da então presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e Flávio Dino, então ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal, determinou essas diligências. O carro foi vistoriado por quê? A defesa pede acesso às imagens. Depois, os peritos da Polícia Federal, a Associação de Peritos, reclamou que a documentação não foi, abre aspas, periciada. Olha, reparem o verbo. Não foi por um profissional do ramo. Foi um agente da Polícia Federal que fez isso, e não um profissional do ramo. A perícia italiana também não conclui. Toda a documentação é inconclusiva e nós estamos há 7 meses sem assistir a imagens que deixariam claro tudo o que aconteceu, por quê. O jornal O Globo produziu uma tirinha, parece um gibi em que há um óculos voador nessa história toda. Nós não estamos defendendo aqui, nem passando pano para nenhum tipo de agressão, nem física e nem verbal. Crime de injúria é o que está sendo dito aqui agora, a partir de hoje. De forma alguma. Mas nós temos o direito de conhecer as imagens. Por quê? Por que não? Esse governo, e a princípio, aparentemente também, o Supremo Tribunal Federal, que faz parte de todo o consórcio de governança, eles têm muitos problemas com câmeras, né? Muitos problemas com imagens.